Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos trabalhar agora a nossa primeira aula sobre conjuntos e conjuntos numéricos. Nesta aula a gente vai apresentar algumas coisas importantes sobre conjuntos. Primeiro vamos falar sobre os conceitos iniciais sobre conjuntos, as operações sobre conjuntos e alguns símbolos matemáticos utilizados na teoria de conjuntos. Bom, a princípio a gente pode definir o que é um conjunto. Um conjunto é uma estrutura que não é necessariamente matemática, né? Um conjunto é uma reunião de coisas. A gente pode classificar conjuntos como uma coleção, por exemplo, de objetos de uma única entidade. Por exemplo, há o conjunto de cadeiras da casa, o conjunto de mesas da casa, o conjunto de roupas do guarda-roupa. Tá? Então, conjuntos é uma coleção de coisas. Aqui, em matemática, a gente vai trabalhar com números. Então, os nossos conjuntos serão conjuntos contendo números. Aqui eu tenho um exemplo de um conjunto. Esse conjunto, que eu chamei ele de A, ele é representado da seguinte forma, né? Eu tenho duas chaves e entre essas chaves eu tenho os elementos do conjunto. Esse conjunto é um conjunto finito, tem uma quantidade finita de números. Eu tenho, na verdade, aqui 5 números, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Os conjuntos não necessariamente precisam ser infinitos. Na verdade, a gente vai trabalhar muito com conjuntos que são infinitos, que tem uma quantidade ilimitada de termos, tá? Então, eu tenho um conjunto que tem uma quantidade infinita de termos. Neste caso, a gente não vai numerar, a gente vai classificar os conjuntos utilizando ou uma regra, ou uma lei de recursão, ou uma expressão, tá? Bom, dentro dos conjuntos numéricos, a gente pode classificar alguns que são bastante importantes dentro da matemática. Na verdade, a gente vai classificar quase todos, né? Então, primeiro, o conjunto dos naturais, tá? Que a gente denota com a letra M. E o que é o conjunto dos naturais? O conjunto dos naturais é o conjunto de todos os números inteiros, começando em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Esses pontinhos aqui é para indicar que o conjunto não termina, né? Ele vai indefinidamente até o infinito. Um detalhe importante, né? A pessoa pode ter a seguinte dúvida: mas eu aprendi que conjuntos naturais começam no zero. Depende de como a bibliografia está sendo usada, tá? O conjunto dos naturais, ou como a teoria de conjuntos, historicamente ela é classificada dentro da matemática de maneira relativamente recente. Foi apenas nos últimos 200 e poucos anos que a teoria de conjuntos começou a fazer sentido. Então não havia, obviamente se conheciam os números, todos os números reais inclusive os complexos, mas a teoria de conjuntos só foi estruturada muito mais recentemente dentro da matemática. E, historicamente, o conjunto naturais está associado à contagem. E o ser humano aprendeu a contar com coisas abstratas. Então, por exemplo, o ser humano, quando ia contar as coisas que ele tinha, ele falava uma vaca, 2 bois, 3 cadeiras, 4 mesas. O ser humano nunca falava 0 pedras. Porque se não tinha, ele não falava, não faz sentido falar. Para a gente faz o zero, mas para o ser humano antigo, não. Inclusive, o zero foi um dos últimos números introduzidos no sistema de contagem. Tá? Então, por isso, a gente coloca os naturais assim. Eu coloco, pelo menos, os naturais assim. Em alguns materiais, os naturais começam em zero, e para indicar que os naturais que começam em zero, que seria conjunto assim, né? 1, 2, 3 e vai embora, para indicar que o zero não faz parte, se coloca um asterisco no N aqui, nos naturais. Tá? Bom, o próximo conjunto é o conjunto dos inteiros, que é denotado como Z. Esse conjunto dos inteiros contém todos os naturais positivos e negativos, né? Os naturais todos, os naturais, a parte negativa aqui, né? E inclusive o número zero. Se você notar, né? Se você pudesse fazer um quadradinho aqui contendo os elementos, então eu teria o conjunto dos naturais, e dentro dos conjuntos, e o natural estaria dentro do conjunto dos inteiros, tá? O próximo é o conjunto dos racionais. O que é o conjunto dos racionais? É o conjunto que contém todos os números que podem ser escritos na forma de fração, todos, inclusive os números inteiros. Por quê? Porque o número 5, por exemplo, pode ser escrito como 5 sobre 1, uma fração, ou 10 sobre 2, 20 sobre 4. Na verdade, a representação de números não é única.
Então, para representar o número, você tem uma infinidade de possibilidades para representar o mesmo número. Além desses números inteiros, a gente tem, por exemplo, meio, menos 3 quartos, 5 sétimos, as dízimas todas, periódicas e simples, porque as dízimas podem ser escritas na forma de frações, por exemplo, uma dízima 0,3333 e vai embora. Como é que esse número é escrito? Ele é escrito como 1 dividido por 9. Então, 0,333 é 1 sobre 9. Então, ele pode ser escrito na forma de fração. Se eu continuasse aqui no meu conjunto, colocando o que está dentro de quem aqui, ó, eu teria os racionais aqui. Então, o Z estaria dentro dos racionais, os naturais dentro de Z. Daqui a pouco eu vou falar sobre subconjuntos, né? Aí, na verdade, um conjunto que está dentro do outro é um subconjunto do conjunto. Então, os naturais é subconjunto dos inteiros, os inteiros é um subconjunto dos racionais. O próximo conjunto é o conjunto dos irracionais. Basicamente, conjuntos irracionais são todos aqueles números que não podem ser escritos na forma de frações, tá? Portanto, não tem nenhum elemento aqui dentro do conjunto dos irracionais que faz parte do conjunto dos racionais, tá? Porque se está nos irracionais, não está nos racionais e vice-versa, né? Os conjuntos são disjuntos, a gente diz que os conjuntos são disjuntos, não tem elementos em comum. Bom, e o que está aqui dentro desse conjunto? Na verdade, tem muito mais elemento dentro dos irracionais do que dentro dos racionais. Todas as raízes que não são exatas. O que é uma raiz exata? Por exemplo, raiz de 4. É uma raiz exata? Dá 2. Você fala, professor, uma raiz exata? Raiz de 25 sobre 16. É exata? Raiz de 25 sobre 16 dá 5 sobre 4. Dá para escrever na forma de uma fração. Raiz de 2. Raiz de 2 não. Raiz de 2 não é raiz exata. Então, além de todas as raízes que não são exatas, também tem alguns outros números, por exemplo, o π, o e, né? Então, se a gente fosse representar isso aqui como um conjunto, então o i estaria fora do que, né? Então, estaria todo mundo que estaria fora aqui. E, finalmente, um conjunto importantíssimo, que é o conjunto dos reais. Então, conjuntos reais é a união, né? É quando a gente junta todos os racionais com os irracionais. Tá? Então, seria todo mundo nesse conjunto aqui. E a gente representa a união assim, né? Depois eu vou falar mais sobre a união. E um último conjunto que a gente não vai trabalhar, nem vai discutir, é o conjunto dos complexos, que estende o conceito dos reais. Tá? O conjunto dos complexos é formado por um par, ou uma forma assim, A mais BI. Isso é a parte real, isso é a parte imaginária. Não vou discutir muito, porque não vai ser trabalhado no curso. Bom, então a gente tendo conjuntos, a gente tem operações com conjunto. A gente não soma conjunto, a gente não subtrai conjunto, quer dizer, até tem o conceito de subtração, mas você vai ver que o conceito não é subtrair da forma como a gente está acostumado, a gente não multiplica conjuntos, mas a gente faz, por exemplo, união de conjuntos, que a gente denota desse jeito. O que é a união de conjunto? A união de conjunto é quando você tem dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. A união é quando você pega todo mundo que está em A e junta com todo mundo que está em B, sem repetir, obviamente, tá? Então, a união B, a gente pode escrever usando linguagem portuguesa, são assim, ó, são os X, tal que X está em A ou X está em B. Então, são todos os elementos, ou está em A ou está em B. A mesma linguagem de conjuntos aí, descrita de maneira matemática, é assim, né? São X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Aí fala, professor, com frescura. Isso não é frescura não, tá? É importante a gente representar desse jeito aqui, porque, por exemplo, se gosta de uma pessoa aqui que não falasse português, mas compreendesse matemática, ele compreenderia perfeitamente o que quer dizer isso aqui, né? Essa linguagem está perfeitamente possível de ser compreendida. Bom, então aqui eu tenho, vou dar um exemplo, né? O elemento A formado por 1, 2, 3, um conjunto B formado por 3, 4, 5. Quem é a união com B? Eu pego todo mundo que está em A, então 1, 2, 3, e junto com quem está em B. Põe 4 e 5. Não precisa repetir, né? O número a gente não repete. Já 3 já está aqui, está aqui. Então a gente põe uma vez só. Como é que a gente representa esse diagrama? Então a gente pegaria o conjunto A como sendo essa bolinha, o conjunto B com essa bolinha. Então a união seria todo mundo entre essas duas bolinhas aqui. Tá?
Interseção de conjunto, uma outra operação muito importante. O que é interseção? Interseção é aquele conjunto que é formado pelos elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Então, interseção é aquele conjunto que tem A e B ao mesmo tempo. Lembra que eu falei que a interseção entre os racionais e o irracional não tinha ninguém? A gente diz que é vazia, porque esses conjuntos não têm elementos em comum. Então, quando não tem ninguém, a gente diz que o conjunto é disjunto, tá? Então, aqui eu usando a mesma linguagem matemática, né? X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Aqui um exemplinho, né? Pego A, pego B, que seria A interseção com B, são todos os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, aqui, que está em A, 3, está aqui, ó. Então, o único elemento que está em A e em B é 3. Então, como é que a gente representa isso de maneira pictórica, fazendo uma representação geométrica aí, a gente representa assim. Então, eu coloco A, coloco B e pinto quem está em A e em B ao mesmo tempo. Então, a interseção B é isso aqui. Quando os elementos não têm, os conjuntos não têm elementos em comum, eles estão assim, ó. A gente diz que eles são disjuntos. Se escreve assim, ó, disjuntos. Vou falar isso mais à frente, vai ter exemplo aí. Mas os conjuntos disjuntos é que não tem elemento em comum. E a diferença entre conjuntos? Bom, não é menos no sentido de número, não, tá? É porque 1 menos 2 em número dá menos 1. Mas aqui é diferente o conceito de diferença. Tá? A gente pode denotar a diferença assim, como A menos B, ou assim, tá? A é essa barrinha deitada, B. Bom, e como é que a gente representa A menos B? O que é A menos B? Então, um elemento está em A, no conjunto A menos B, se ele está em A, mas não está em B, tá? Então, vou pegar todos os elementos que estão em A e tirar aqueles elementos que estão em B. Então, aqui, ó, pego aqui um exemplo. A, 1, 2, 3, B, 3, 4, 5. Quem está em A não está em B. 1 está em A e não está em B, então ele vai estar na A menos B. 2 está em A, mas não está em B, então ele está no A menos B. 3 está em A e está em B, então não está em A menos B, tá? Como é que a gente representa isso aqui? Pintando os conjuntos, a gente representa desta forma aqui. Então, eu tenho o conjunto A menos B, então eu pinto o conjunto A menos B desse jeito. Então, você está vendo que aqui está em A, mas não está em B, tá? Se tivesse assim, ó, A, aqui B, aqui é a interseção, então eu jogo fora a interseção e só pinto esse pedaço aqui do meu conjunto. E o complemento do conjunto? O que é o complemento? Bom, para a gente falar de complemento, a gente tem que falar do conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto universo é aquele conjunto que a gente classifica como sendo o conjunto que contém todos os elementos possíveis, tá? Então, eu suponho que eu tenho um conjunto grande que tem todos os elementos possíveis e o A está dentro dele, tá? Como a gente vai dizer mais à frente, o A é subconjunto de U. Então, o que é o complementar do conjunto A? O complemento do conjunto A, que a gente denota AC, ou U menos A, ou ainda a linha. Assim também é uma forma de denotar o conjunto. O que é? São os elementos que estão em U, mas não estão em A. Você está vendo que a diferença do universo menos A. A única diferença aqui do complemento é que a gente introduz um conjunto universo onde o A está dentro, tá? Bom, então, aqui eu usando a linguagem matemática, né? X, tal que X pertence a U e X não pertence a A. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, U e A. Perceba que o A está dentro de U, ó, 3, 4, tá aqui, ó, 3, 4. Então, o A é um subconjunto de U. O que seria o complemento? Então, seria todos os elementos de U que não estão em A. Então, 1 está no complemento, porque não está em A. 2, 3 está em A, então não pode estar no complemento. 4 está em A, então não pode estar no complemento. E finalmente o 5 está em U e não está em A, então ele está no complemento. Então, se eu fosse fazer a representação aqui, ó, representaria assim. Então, A, aqui, U. Tá vendo que A está contido dentro de U. Então, quem que é o complemento? É todo mundo que está fora de A. Seria esse conjunto aqui. Uma outra
representação aqui, ó, que tem um exemplo de 1 menos A união com B. Então, faço A união com B, que é esse branquinho aqui. O complemento é quem? O complemento é o azul, é que está do lado de fora, aqui, tá? E, finalmente, aí o produto cartesiano. O produto cartesiano é muito importante porque o produto cartesiano vai representar, quando a gente for falar sobre relações, funções, o produto cartesiano ele é uma relação bastante importante. O que é o produto cartesiano? Ele é o conjunto de todos os elementos que estão em A e em B, mas é formado por um par ordenado, tá? Então, A cartesiano B vão ser os elementos da forma par ordenado, da forma XY, tal que X está em A e Y está em B. Então, vou pegar todas as possibilidades de um elemento em A com um elemento em B, tá? Então, por exemplo, imagine que eu tenha 1 e 2 e A e B. Quem vai ser o A cartesiano B? Então, vai ser formado pelos elementos da forma, ó, é 1 com A, 1A, 1 com B, 1B, 2 com A, 2A, 2 com B, 2B. Importa a ordem? Importa. Faz toda a diferença. O elemento 1A, ele não é igual, ou seja, ele é diferente do elemento A1, tá? Completamente diferente. Faz toda a diferença. A ordem com que os elementos aparecem é importante. Uma observação importante aí, ó, é o seguinte, é que se A tem M elementos e B tem N elementos, então A cartesiano B vai ter M vezes N elementos, tá? Bom, uma outra coisa importante que eu já disse é que a ordem dos elementos é extremamente importante na representação do conjunto, tá? Aqui eu deixei um espaço para poder fazer a representação do produto cartesiano. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, os elementos 1, 2, 3. Aqui é A, B, C. Quem vai ser o produto cartesiano? Vai ser todo mundo com todo mundo, ó. 1 com A, então isso aqui vai dar o elemento 1A. 1 com B, vai dar o elemento 1B. 1 com C, o elemento 1C. 2 com A, 2A. 2 com B, 2B. 2 com C, 2C. 2 com A, desculpe, 3, né? 3 com A, 3A. 3 com B, 3B. 3 com C, 3C, tá vendo? Vão ter 9 elementos. Porque tem 3 aqui, o produto deles vai dar 9. Então, que é um conjunto A cartesiano B, a gente coloca todos os elementos aqui, ó. Olha que lindo que ficou o nosso conjunto. A minha letra não é bonita, mas o conjunto é maravilhoso, tá? 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Tá bom? Obrigado.